Quinta-feira, literal ou simbólico? A palavra de Deus, ela contém profecias e muitas partes dessas profecias, elas são simbólicas. E para isso é preciso decifrar esses textos que são simbólicos. Mas qual é o critério para decidir qual é literal e qual é simbólico? Como que a gente resolve esse impasse? Veja, nós podemos perceber que a própria Bíblia responde qual é o código correspondente ao texto simbólico. Por isso, muitas pessoas olham para Daniel capítulo 7 e percebem ali a Rússia, mas isso é um anacronismo terrível. Não podemos interpretar as Escrituras com base naquilo que consideramos hoje como verdade ou aquilo que vemos, mas existe um contexto, uma regra de estudo clássico da palavra de Deus. Primeiramente, devemos considerar o que as Escrituras falam sobre aquele texto que aparentemente é simbólico ou difícil de entender. Gostaria de dar um exemplo de como conhecer a chave para decifrar o texto simbólico. Veja, em Daniel capítulo 7, no versículo 7, diz assim: Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Vamos decifrar aqui 10 chifres. O que significa chifres na profecia bíblica? Leia comigo o versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. O próprio livro de Daniel responde: os 10 chifres são 10 reis. Daniel capítulo 8, 3 também fala sobre isso. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Então aqui o carneiro tem 2 chifres, um mais alto que o outro. Você sabe, é rei ou reino. Um tem mais poder, um é mais forte do que o outro. É assim que se decifra a profecia bíblica. Quando nós vamos no Apocalipse, no capítulo 12 e também 17, nós vemos a figura de 2 mulheres, uma pura e a outra, ela prostituta, porque prostituiu a verdade. Então, uma igreja verdadeira e uma igreja falsa, porque mulher, na profecia, significa igreja. Você pode ver isso em Apocalipse 12, 1, Apocalipse 21, verso 2, e também Efésios capítulo 5, 31 e verso 32 também. Agora a pergunta que muitos fazem: por que Deus falou por meio de símbolos? Pois bem, meus irmãos, o próprio Pedro disse que Roma seria a Babilônia. Se o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, fosse denunciar Roma de uma forma aberta, sem os códigos proféticos, a perseguição, que já era intensa, iria se intensificar ainda mais e possivelmente talvez destruiriam as revelação de Deus e não deixaria para as próximas gerações conhecer a palavra do Senhor. Então Deus falou por meio de símbolos. E também existe um outro contexto. João teve visões, Daniel também teve visões, e ele descreveu conforme o seu conhecimento da época. É como você trazer um nativo indígena de uma região inóspita e trazê-lo para uma grande cidade, onde ele verá aviões, helicópteros, ônibus. Quando levarem ele de volta para a sua região e ele for tentar descrever o que ele viu lá na grande cidade, ele não vai ter o repertório, o vocabulário para dar a explicação daquilo que ele viu. Do mesmo modo, João, ele viu coisas do céu. Como é que ele traria uma explicação de tudo conforme realmente é, se ele não tem o repertório para representar bem as coisas celestiais? De fato, nós temos aí 2 princípios. A linguagem simbólica é uma linguagem que exige estudo, mas a própria Bíblia ela tem a chave para entendermos o significado de cada texto simbólico. E aí, gostou do estudo? Não esqueça, para entendermos a linguagem simbólica, nós devemos ir na própria Bíblia para vermos qual é a explicação do texto ou em outras passagens que dizem o que significa, por exemplo, a mulher em profecia, o que significa um tempo, 2 tempos e metade de um tempo na profecia, ou o que significa a espada na profecia, o chifre, o que é rei ou reino, ou um poder, um animal, o que significa na profecia. Tudo isso a Bíblia tem a resposta.
Por isso, a importância de nós conhecermos e estudarmos a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, muito obrigado por sua atenção. Fique na paz de Jesus e continue estudando as Sagradas Escrituras.